Apesar de que aqui no título anuncia, né, que Moisés ele nomeia o Josué o seu sucessor, na verdade o capítulo 31 é um capítulo de palavras, né? Talvez ali não as últimas, mas assim, umas boas palavras que o Moisés ele disse antes dele morrer. Então, primeiro ele vai falar dele próprio, Moisés, né? Vai falar pouco mais aquilo que ele deveria falar para uma congregação que está toda junta. Depois, é claro, né, ele conversa com a congregação, depois ele conversa, né, com o Josué, apresenta o Josué, dá bons conselhos para o Josué. Depois ele fala com os sacerdotes, os levitas. E aí, a partir do versículo 14, é Deus que fala. Então são palavras do Moisés e as palavras do próprio Deus, não somente para Moisés, né, mas para toda a congregação. Então a gente tem que imaginar que Moisés está aqui, meus irmãos, no meio de muitas pessoas, talvez ali milhares e milhares mesmo dos israelitas ouvindo o Moisés nesse momento, e ele tem alguma coisa para falar dele próprio. Então o que ele diz no versículo 1? Depois destas coisas falou Moisés esta palavra a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos eu sou hoje. Então ele coloca a idade dele aqui como uma exposição preciosa para a meditação da vida dele. Da idade de 120 anos eu sou hoje. Bom, todos nós já sabemos que a vida dele se divide em 3/3, né? Assim, você pega 40 anos no palácio, 40 anos aprendendo lá em Midian e 40 anos no deserto. Então, ele foi usado por Deus, de certa forma, em todo o tempo. Mas, a esse momento, meus irmãos, os primeiros 40 anos, ele termina bem melhor do que ele começou, né? Ele começa como um egípcio e ele termina como um israelita. Mas se você olhar, falar, ele matou aquele egípcio, ele fugiu, é verdade. Mas aquilo foi a libertação dele, né? Então ele deixa de ser rico para ser pobre, ele deixa de ser um príncipe para virar um pastor, né? Ele larga toda aquela vida boa. Então parece que a vida dele está indo para trás. Não, meus irmãos, não está indo para trás. É nós que temos uns olhos um pouco diferentes dos olhos de Deus. Quando nós calculamos tudo em grandes alegrias, grandes festas e só, né, prosperidade, então nós estamos falando a linguagem do mundo. Mas quando nós calculamos como Deus dirigiu todas as coisas, por quê? Era só ele não tomar a decisão que ele tomou, segundo o livro de Hebreus. Ele escolheu, meus irmãos, ele escolheu os vitupérios de Cristo e desprezou ser chamado filho da filha de Faraó. Foi isso que aconteceu. Esse foi o seu primeiro terço. Aí o segundo terço, há um silêncio absoluto, até que vem aquela voz, naquela chama, né, na sarça ardente. Então ali, meus irmãos, o quanto que ele aprendeu nos 40 anos. Que grande seminário foi aquele que fez que um homem mudasse tanto. Agora, né, ele vai deixar aquele momento de aprendizado e vai colocar em prática. Ele que era uma pessoa muito afoito, muito afobado, né, ele se torna o homem mais calmo, o homem, né, mais paciente que havia na face da terra. Que transformação, né? Então ele começou assim, meio ruim lá naquela Midian, mas ele terminou muito bem. E aí, meus irmãos, ele começa muito bem, fazendo milagres, fazendo tantas coisas, sendo tão poderosamente usado por Deus, e agora já se passou 40 anos. Aquele projeto de daqui a pouco nós já estamos lá, daqui um ano e meio, nós estamos lá em Canaã, não deu certo, né? As pessoas pecaram, Deus se revoltou, Deus deu aquela punição de 40 anos, e ele está terminando como um simples homem, né? Considerando aqui, olha,
da idade de 120 anos sou eu hoje. Vocês lembram de Jacó, que Jacó falou uma coisa parecida com essa? Jacó disse, olha, eu sou da idade de quantos anos que ele tinha mesmo? 139, era isso? Né? Quanto? 137, né? Eu estou na idade de 137 anos. Aí ele fala uma grande verdade. Poucos e maus foram os dias do teu servo. Você não pode comparar a vida do Moisés com a vida do Jacó. Agora o Jacó, ele fala uma coisa muito importante, depois de dizer assim, olha, nesses 120 anos, estou aqui, ele diz assim, no versículo 2, eu não poderei mais sair e entrar. Ele está assim, olha, eu já não posso mais sair e nem entrar. Você tem que pegar essa frase e colocar onde? Colocar nos 120 anos. Ele está dizendo que ele não tem mais condições físicas de fazer isso. Ele assim, olha, eu já estou nos meus dias derradeiros, né? Eu estou naquele dia cansado e tal. Faltava vontade para ele? Não, meus irmãos, em momento nenhum faltava vontade para ele. E a gente tem que entender, faltava ânimo para ele, o ânimo dele está dentro desse contexto de 120 anos, né? O que faltava para ele, e ele está dizendo aqui para nós, eu já não posso mais sair e entrar. Eu não tenho mais os 80 anos que eu tive, né? Eu já não tenho mais aqueles 40 anos que eu tive. Agora eu tenho 120 anos. Eu não posso mais fazer o que eu fazia antes. Está tudo bem, né? Não é o fim do mundo, não, né? Nós podemos estar chegando no fim, mas ele está mostrando para eles, olha, eu não posso mais estar liderando vocês como eu liderava. Mas ele diz uma outra coisa no versículo 2. Ele diz assim, além disso, o Senhor já tinha me dito, você não vai passar o Jordão. Ele poderia dar uma desculpa de que ele não ia entrar, eu estou cansado, não aguento mais, como é que eu vou fazer para chegar até lá com 120 anos, né? Não, ele subiu o Monte Nebo para poder ver a terra prometida, Canaã. Com 120 anos, Deus permitiu ele subir o Monte Nebo e ter a visão de Canaã todinha. O que ele está dizendo é que ele não ia entrar mesmo. Às vezes nós colocamos culpa na saúde, nós colocamos culpa nisso e naquilo. Não, meus irmãos, olha, ele fala a verdade. Deus me impediu. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo 2, né? O Senhor me disse, né? Não passarás o Jordão. Pronto, né? É o que Deus falou para ele, e ele está aqui numa santa obediência, ainda que inconformado. Ele não se conformou muito com a decisão de Deus, e se um dia você não se conformar muito com as decisões de Deus, lembra de Moisés, né? Que ele houve uma insistência dele, Senhor, me deixa entrar, e Deus disse, não pede mais isso, acabou o assunto, né? Ou seja, ele sabia que tinha pecado lá nas águas de Meribá, ele e o Araão. Deus foi bem claro em dizer, vocês não me santificaram diante da congregação, então vocês não vão entrar. Né? Então, irmãos, primeiro ele fala dele, e ainda bem, né, que ele foi sincero, ele fala, olha, eu já estou velho, né, não posso mais liderar como antes, e também, né, o Senhor me impediu, tem um juízo sobre mim, eu estou em paz. Aí, meus irmãos, ele se dirige para a congregação. Ele fala dele, agora ele vai falar para a congregação. Versículo 3. O Senhor teu Deus vai passar diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Então, eu acho muito bom, né, o que ele fala aqui, porque é uma despedida mesmo da sua liderança. Chega o dia que chega o dia de dar tchau, não tem jeito, né? Então, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com outros, né, líderes, como o Davi, como o Salomão, né? E com o próprio Josué, que ele fala, olha, eu já estou aqui com meus, né, 115 anos, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, vocês, né?
Então, chega o dia, meus irmãos, que eles têm que entender, olha, Deus vai cuidar de vocês, né? E eu acho muito lindo isso de Moisés. Ele, antes de falar do Josué, não que ele vai sentir alguns ciúmes de Josué, jamais. O Josué era discípulo dele, né? Mas antes de falar de Josué, é muito importante lembrar que ele falou quem era o verdadeiro líder, quem era o verdadeiro capitão deles. O nosso general, o nosso capitão é Cristo, as pessoas cantam. Mas aí, se o pastor vai embora, pronto, já fica tudo triste. Ué, mas o capitão não é Cristo? O nosso capitão não é o Senhor Jesus, o nosso general? Sim, né? Quem cuidou até agora, né, dessa congregação foi Moisés? Não. Foi Moisés que deu o maná? Não. Foi Moisés que deu a água? Não, né? Então, ele está aí, Deus continua, né? O líder está ficando, né? Mas quem fez toda a obra foi Deus. Então, esse é um aprendizado muito grande, sabe, para nós, para a igreja, para todo mundo. Antes de falar de qualquer coisa, ele fala, olha, Deus está com vocês, versículo 3, Deus, Ele passará diante de ti, Ele vai destruir estas nações diante de ti, vocês vão possuir essa terra, né? Olha, ele fala como, né, aquela certeza que ele tinha que ele estava liderando ali, com Deus, meus irmãos, na frente. Ele sabe que ele não vai mais, mas ele sabe que Deus vai estar na frente, né? Deus vai cuidar de vocês, pode ficar tranquilo. Ó, o Josué, final do versículo 3, o Josué vai passar diante de ti, como o Senhor tem dito. O Josué passa, ele vai, eu não vou passar, mas o Josué vai passar. Mas por enquanto ele ainda não fala do Josué. Olha o versículo 4. O Senhor lhes fará como fez a Sion, a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Então ele tem um exemplo para dar. Quando você olha o mapa da Palestina, né, no lado ocidental, meus irmãos, era um lugar que o Moisés não poderia entrar por causa do seu pecado, né? Passou do Jordão, o lado ocidental, mas do lado oriental foi o Moisés quem estava liderando, e eles venceram os amorreus, o rei Og, o rei Sion. Então eles teve uma grande vitória. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, né? O mesmo Deus que derrotou Sion, o Deus que derrotou o Og, vai derrotar todas as outras nações, e vocês vão possuir a terra. O Deus que estava comigo, o Deus que me ajudou, Ele vai estar com Josué, e Ele vai estar com vocês. Olha, isso é a palavra de um líder de verdade, né? E ele está aqui, versículo 5, quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. É um alerta, né? Faça com essas nações os mandamentos que foram dados, que eles não deveriam se ajuntar com as pessoas dessas nações. E no versículo 6, uma palavra de ânimo para toda a congregação: esforçai-vos e animai-vos, e não temais, nem vos espanteis diante deles. É porque a gente tem que ir trabalhar, né? Porque é um líder que está trabalhando aqui, eu vou trabalhar. Vai mudar de líder. Já não vou trabalhar mais. Não faça uma coisa dessa. Porque aí você estaria trabalhando para o homem, você não estaria trabalhando para Deus. Sempre que uma pessoa sai da igreja por causa de um homem, ela está mostrando que Deus não é tão importante assim. Agora, quando nós trabalhamos para Deus, é Ele, é diferente. É Ele quem reina no coração, é Ele que, se eu vou fazer alguma coisa na igreja, seja o que for, se eu vou servir uma água, se eu vou pregar aqui na frente, se eu vou cantar, se eu vou fazer uma visita, eu não estou fazendo para o meu pastor, eu faço para Deus. E aí, meus irmãos, ele está dizendo isso. Olha, vocês se esforcem, vocês se animem, tá bom? Não temam e também não se espante diante deles. Por que ele está dizendo isso? Porque ele não ia estar mais presente, irmãos.
Continuem, ele está dizendo. Vocês devem continuar. Essa obra, ela pertence para Deus. Com ou sem mim, no caso Moisés, essa obra é de Deus. A vitória é de Deus. A mesma coisa para qualquer que seja a igreja. A obra vitoriosa é sempre de Deus. Não tem um pastor que pode bater no peito e falar alguma coisa, mas é Deus. Então, como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, que a gente pode trabalhar para Deus. Aí quem trabalha para Deus, meus irmãos, não precisa ficar se lamentando de nada, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Ele poderia escrever aqui, porque é o Moisés que vai contigo. Não. Ele poderia escrever assim, Josué que ganhou aquela batalha lá dos amalequitas, é ele que vai estar contigo. Ele já sabe como derrotar o Sion e o Og, Ele vai estar contigo. Não, não. Eu acho que ficou bem claro aqui, Ele diz, o Senhor teu Deus é que vai contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará. Então, quem tem paz, uma pessoa que serve a Deus e não os homens, ele entende essa palavra. E aí no versículo 7, é a vez do Josué. Ele fala dele, ele fala para a congregação, e agora ele vai falar para um novo líder. No caso aqui, o Josué. Vamos ver o que ele fala para Josué. Chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. Tu os farás herdá-la. Olha, são duas coisas aqui que eu vejo. Primeiro que no versículo 7, quando ele fala para Moisés, para Josué, esforça-te e anima-te, porque com este povo. Então, o que Moisés lembra, Josué, nunca se esquece que você é só mais um. Você vai entrar com este povo. E o líder, ele tem que entender exatamente isso. José, ele entendeu, meus irmãos. No finalzinho da vida dele, ele entendeu claramente, quando ele fala, olha, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês, eu não sei. Mas ele entendeu que ele entrou com o povo. Ele só era mais um ali. Agora, isso não tirava a sua responsabilidade, o seu chamado. No versículo 8, lá no final, diz, tu os farás herdá-la. Agora, aqui Moisés não fala para Josué, tu as farás entrar. Olha só, é diferente. A palavra que ele usa é diferente. Qual palavra que ele usa no final? Herdar. Por que ele está usando essa palavra herança e não, meus irmãos, de que você vai dar essa terra? Não, porque não era Josué que estaria dando aquela terra, era um presente de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que trabalhar com essa consciência de somos presenteados por Deus. Tudo que ser feito, vai fazer numa igreja, às vezes a gente tem aqueles picos de tristeza muito grandes, a gente tem aqueles picos de alegria muito grandes, e a gente, no tempo de alegria, a gente quer tirar o quê? A gente quer tirar o chapéu para nós mesmos, como se de nós mesmos pudesse fazer alguma coisa. Então Moisés, ele deixa bem claro para o novo líder, não se esqueça que você é mais um, não se esqueça que você é o chamado, é o responsável para liderá-los a herdar. Herança não se paga, meus irmãos. Você conquistei a minha herança. Não. Herança é um presente mesmo. Cada um que entrasse lá não poderia dizer no final das batalhas, abraçar o Josué, Josué, obrigado por você nos colocar aqui dentro dessa terra prometida. Não tem lugar para isso.
Veja que diferença, meus irmãos, que é servir a Deus e servir os homens. É assim, quando jovem, dos meus 13 anos, 12 até os 17, quando eu saí para seminário, nossa igreja passou por 4 lideranças em 4 anos, né? 4, todos os 4 foram embora. Um mais rápido, um mais lentamente. Então, se eu ficasse olhando para o homem, né, que tipo de pessoa eu ia ser para servir a Deus? E quando as pessoas continuam a olhar para o lado ou para trás, é ali que eles vão ficar. Do lado, campengando, ou para trás, como se fosse um caranguejo. Mas quem olha para Deus, quem olha para Jesus, é Ele que vai governar, é Ele que vai fazer, né? A gente não tem motivo para ficar reclamando e nem usando de comparação. Por quê? Porque é a obra que Deus faz sobre nós. Como Moisés, Deus deu uma sabedoria para ele aqui no final. E aí, meus irmãos, ele anima o Josué no versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, né? Ele será contigo, Ele não vai te deixar, não vai te desamparar, não temas, não te espantes, meu filho. Ele vai na tua frente, meu filho. Você não precisa se espantar, Ele vai contigo. Eu acho que é o que tem que falar mesmo, né? Quando um dos pastores lá em Cornélio saiu estava indo embora, ele disse, olha, se você quiser eu posso falar um pouco sobre esses irmãos aqui. Eu não preciso. Ele não queria saber de nada, né? Ele não queria um conselho, não queria nada. Ele ficou muito pouco. Se ele tivesse sentado com o outro que tinha sofrido ali, coisa e tal, passado poucas e boas, talvez ele eu teria ficado muito mais anos do que ficou pouco mais de um ano, né? Mas quando ele disse para o seu antecessor, não preciso, né? Pois é. Já contei para vocês, né? Aquela passagem do jovem missionário. Então ele entra naquele navio, lá nos anos de 1800 ainda, e ele vai lá para aquela terra longínqua, para substituir um missionário que já está da idade, não aguenta mais nada. E aí então ele olha lá e fica olhando, né? Chega na paróquia, na igreja, vê uma igreja velha, sabe? Um lugar assim, um culto quase sem ninguém, e fica olhando para cima, fica olhando para o lado, vê o velhinho ali, alegre, nem imagina o quanto, né, que ele está sendo substituído. Aí o secretário da missão disse, o que você tanto olha, rapaz? Esse homem ficou 40 anos aqui, 40 anos, mas ele não fez nada. Se ele não tivesse feito nada, uma hora dessa, eu e você estava lá naquela panela lá. Você agradeça a ele da gente poder entrar aqui hoje, porque os outros não conseguiam. Então, meus irmãos, olha o Moisés falando para Josué, é Deus que vai cuidar de você. E Josué não se esqueceu disso. Sobre aquele jovem pastor que substituiu o outro lá no Paraná, depois ele ficou humilde, mas quando ele ficou humilde já era hora de ir embora, não tinha tempo para mais nada. Mas poderia ter ouvido, falado, olha, as coisas aqui não é tão fácil como você está imaginando, né? Continuando aqui, no versículo 9, e Moisés escreveu esta lei, olha, agora ele para de falar para o Josué e vai falar para os sacerdotes. Vamos pela ordem então. Ele fala dele, ele fala para a congregação e fala com Josué e agora fala com os sacerdotes. E diz, Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, a todos os anciãos de Israel. Então ele pega, né, aquela lei, antes dele falar qualquer coisa para um sacerdote, para um ministro, né, ele dá a Bíblia. Mas olha,
Eu vou te dar uns conselhos, mas aqui. Primeiro pega a sua ferramenta de trabalho. Isso aqui. Tá, pega, segura, né? Colocou lá na mão deles a lei. Pronto, está aqui, né? Versículo 10. Deu-lhes ordem Moisés, dizendo, no fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa do tabernáculo, né? Quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, leia esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ele disse, de 7 em 7 anos, as pessoas vão vir para uma grande festa, o grande ano da misericórdia, o ano da remissão, onde todos estarão livres, e vocês precisam ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Hoje não precisa mais ler a Bíblia, né? Você só tem que fazer festa. Se você fizer festa, você alegra as pessoas. Mas aqui está Moisés. Tome a Bíblia, meu filho. Não esqueça. Agora, interessante, o versículo 12. Para quem que eles têm que ler a Bíblia? Ajunta o povo, homens, mulheres, meninos, estrangeiros que estão nas suas portas, para que ouçam, para que aprendam, para que temam. Olha só, são 4 coisas. Vocês vão pegar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os estrangeiros. Ou seja, se alguém estiver passeando por aí, vocês já pegam eles, porque eles têm que ouvir a palavra de Deus. Todos têm que ouvir a palavra de Deus, grandes, pequenos, ninguém vai escapar. Por quê? Vocês têm que fazer com que eles ouçam, que eles aprendam. Olha lá, versículo 12. Que eles temam ao Senhor e para que eles possam fazer aquilo que está sendo ensinado. Ouvir, aprender, temer a Deus e praticar. Então, as 4 coisas que o sacerdote, meus irmãos, como é que ele ia dominar todas aquelas pessoas espiritualmente? É só pela palavra de Deus. E ele tinha uma chance única de 7 em 7 anos, que todo Israel se apresentava na festa dos tabernáculos. E aí ele teria que pregar a palavra. O que eu vou fazer com essa grande multidão? Prega a palavra, diz o apóstolo Paulo, a tempo e fora do tempo. Quando Jesus tem uma profecia muito profunda, ele diz que quando o Filho do Homem vier, porventura, quem termina esse versículo? Achará o quê? Agora, eu ouço dizer que o número dos evangélicos estão crescendo cada vez mais. Isso é uma contradição. É que os evangélicos estão crescendo com artifícios. O nome é isso que está acontecendo. Poucas, se não quase nenhuma igreja hoje tem uma escola bíblica para as crianças. Por quê? Porque Satanás é astuto, né? Ele sabe aonde ele tem que mexer para que quando Jesus Cristo voltar, ele não encontre a fé, a sã doutrina, a palavra de Deus. Continuando. E que seus filhos, que não souberem, ouçam e aprendam a temer o vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão a possuir. Essas crianças, elas têm que aprender a palavra de Deus. E aqui Deus está falando, olha, os seus filhos que não sabem, eles precisam aprender a palavra de Deus. Mas aí, meus irmãos, quem está trabalhando com isso? Não é à toa, né, que alguns pastores, eles são, para não dizer velhaco, a gente diz outra coisa, vamos dizer esperto, né? Eles fazem o quê? Eles miram a liderança das igrejas, né? Como aconteceu alguns anos atrás,
que uma das igrejas entrou em todas as outras igrejas e tomou as lideranças, né? Parece que tem vantagem nisso? Não tem vantagem nisso. Atrasou a obra em muitos anos de muitas igrejas. Por quê? Porque ele não quer formar, ele quer o quê? Ele quer assaltar a liderança. Veja só. Pode ser que produziu uma grande igreja, mas a custo do quê? Da destruição das menores? Como é que Deus vê isso? O princípio é, se nós queremos ter uma nova liderança, vamos fazer o que Deus está falando aqui, vamos pegar e colocar nossas crianças, olha o versículo 13, né? Ele é muito abençoado para nós, que seus filhos que não a souberem, ouçam, aprendam, né? A temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão, e a possuir. Aí ele não falou mais nada. Esperou um pouco, por quê? Porque Deus se manifestou. Rapidamente vamos ver que Deus foi muito duro. Agora Deus vai se dirigir a todas as pessoas, olha, e disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Pronto, ele já foi direto. Moisés, vai morrer, né? Vai morrer, chamo Josué, ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Então Deus falou assim, Moisés, vai lá, pega o Josué, e vem aqui na frente da tenda da congregação. Você vai morrer, né? E essas pessoas têm que ouvir alguma coisa antes de você morrer. Versículo 16. Disse o Senhor a Moisés, eis que você vai dormir com seus pais. Resumindo, vai morrer. E este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto deles, para que sejam devorados, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia, não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, porque todo o mal que tiver feito, pois se haver tornado a outros deuses. Que palavra dura Moisés ouviu junto com Josué, quando os dois foram lá na frente da congregação. Dizer, Moisés teve tanto trabalho com eles, lutou tanto por eles. Josué também lutou tantas batalhas. Agora os dois estão ouvindo. Moisés, sabe esse povo aí? Eles vão me abandonar, vão me deixar. Eu vou ter que castigar essas pessoas. Vou virar o meu rosto. Não fala a palavra castigo, eu vou virar. Entregue a si próprio. É isso que vai acontecer com todas essas pessoas. Imagine o coração de Moisés. Versículo 19. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Sobre este cântico nós vamos falar na semana que vem. Nós vamos falar um pouquinho desse cântico, mas que coisa, né? Por isso que eu digo que esse capítulo é o capítulo das palavras, né? Deus surpreende quando Ele dá um espelho profético para a nação de Israel. Vocês vão me negar, vocês vão me abandonar. É o espelho profético de Deus. Dividir aí homens e mulheres.